Nós estamos agradecidos ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, durante essas semanas que aparecem, preparando os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje nos reunimos, vamos iniciar com toda a igreja a celebração ao passo do nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, seguindo os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Vamos elevar os ramos para a bênção dos Deus. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Para a aprovação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé, Betânia, perto do monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo: ide ao povo ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o, trazei-o. Se alguém por acaso nos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Só um instante, vamos lá. Você pode levantar essa aqui, só um instante. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus manos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida, do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, gente distante com os anos, enquanto a evangelho está sendo lido. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e chão de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que veio em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: mestre, repreenda os discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos então nos preparar para entrar em posição dentro da nossa igreja, aclamando Cristo que entra entre nós.
Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, fizesse o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz, concedei-nos a aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar para poder falar de Deus. Vamos acolher a palavra de Deus, a qual nos apresenta importantes aspectos da pessoa e da missão de Jesus.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou, e a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e os acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes, o povo e lhes disse: vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais.
nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Ora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica, crucifica. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-lo atrás de Jesus. Seguiu uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão e se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, Salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir
viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam, desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar e guardar um momento de silêncio. Na comunidade, nós estamos com essa celebração do Dia de Ramos, iniciando a nossa paróquia na Igreja do Inteiro, o tempo da Semana Santa, e nós vamos nos voltar para celebrar a Páscoa do Senhor, a Santa Ceia, a morte e a ressurreição do Cristo. É interessante a gente observar como a Santa Ceia está intimamente ligada a esse momento, a morte e a ressurreição do Senhor. Porque aquilo que nós celebramos na Santa Missa é exatamente a Páscoa do Cristo. Nós celebramos a sua morte e ressurreição, a sua vitória sobre a morte. E quando nós, como igreja, nos reunimos dentro desse tempo de Semana Santa para orar, é exatamente para que nós possamos, em nossas vidas, experimentar a força, a ressurreição do Cristo, do Filho de Deus. Dentro da liturgia dessa Semana Santa, desse domingo de Ramos, nós estamos exatamente diante de 3 cânticos. A primeira leitura é o cântico do servo de Javé. O salmo também é um cântico profético. E a segunda leitura em Filipenses é um cântico à comunidade cristã ao início da sua caminhada. No primeiro cântico nós temos o cântico do servo sofredor. O profeta fala sobre um personagem que, para poder fazer a vontade de Deus, teve que passar por muitos sofrimentos. Isto é que nos ensina esse servo, mas que ele foi fiel à vontade de Deus, à missão que recebeu, atravessando os mares de dores e dificuldades, mas levou até ao fim a sua missão. No cântico de Filipenses, nós temos esta situação do que Jesus Cristo, a palavra grega, o esvaziamento do Senhor. Cristo, que tinha condição divina, se esvaziou dessa condição divina e tomou a atitude de servo. E esse esvaziamento do Cristo é toda também uma caminhada, uma indicação espiritual, como nós devemos viver também a nossa vida cristã. Precisamos nos esvaziar para acolher a graça de Deus que nos enriquece. O salmo, que é um salmo profético, com a famosa frase: meu Deus, por que me abandonaste? Como registra nos outros evangelhos, que foi uma oração do Senhor. É um salmo de fato profético, porque ele fala exatamente dessa situação de sofrimento, de um grande sofrimento que até os seus ossos podem ser contados, e vai como que afundando num poço de sofrimento. De repente, a pessoa que está sofrendo começa a dizer: eu vou te louvar no meio da assembleia. E o texto final do salmo é exatamente como se houvesse, acontecesse um ressurgimento, como se fosse uma renovação, uma mudança de vida, uma ressurreição. E é exatamente o que o salmo nos apresenta. Apresenta o Calvário do Senhor e também apresenta para nós a sua ressurreição. É um salmo belíssimo que também nós podemos nos unir ao Cristo nesta oração, ao salmista, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, sabendo e confiando que, na verdade, Deus não nos abandona, mas que nós vamos sim atravessar dificuldades, mas haveremos também de abrir os nossos lábios para louvar o Senhor. Hoje, dentro do tema, o domingo de Ramos, nós temos tanto a aclamação da multidão de Jesus Cristo Messias, que entra em Jerusalém, como também nós temos a narrativa da paixão. E nós, no primeiro momento,
nosso Senhor entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, é algo muito especial e muito simbólico, porque o povo esperava o Messias. O Messias era aquele que ia libertar-os libertar o povo da dominação romana. Então se esperava que o Messias fosse um Messias guerreiro, um Messias que pudesse ajudar o povo a pegar nas armas, a se rebelarem contra tanta opressão. Porque a morte de cruz que nós vivemos aqui, que Cristo sofreu, é para nós que testemunho do Cristo, mas multidões, várias e várias pessoas tiveram esse tipo de morte. Existem narrativas mesmo que no tempo do Senhor, populações inteiras foram dizimadas através desse tipo de morte. Na região lá do lado da Grécia, diz que os romanos acabaram até com a floresta de tantas cruzes que fizeram, matando as pessoas, assassinando as pessoas dessa forma. Então havia muita revolta, havia muita dor, muita ferida, muita insatisfação com a maneira que o Império Romano dominava os povos, baseado assim no terror e também na exploração do dinheiro dos impostos. E quando se esperava esse Messias, então esse Messias deveria ter condições de reverter esse quadro, assim como foi Davi em outras épocas, teve exército pensado de mercenários, teve soldados para poder fazer frente àquele império tão poderoso. E de repente nosso Senhor aparece assim, montado no jumentinho. Quando Cristo aparece montado no jumentinho, ele decepciona diversos setores da sociedade do seu tempo. Havia aqueles que eram sicários, havia os zelotes, que eram grupos que estavam preparados para pegar nas armas quando o Messias se manifestasse. E esse tempo da manifestação do Messias era esperado o tempo da Páscoa, exatamente porque o Messias era esperado no tempo da Páscoa. A Páscoa era um tempo super perigoso, o povo se armava. Então, o Império Romano, Roma sabia disso. Pilatos foi com legiões lá para Jerusalém para poder fazer a guarda de Jerusalém, para impedir qualquer manifestação. Então é uma situação muito crítica. E quando Cristo entra montado no jumentinho, mas que piada é essa? Como é que um homem montado em cima do jumento pode ser o nosso Messias? Mas isto que o Cristo fez nos indica muitas coisas. Nos indica que de fato ele é o príncipe da paz. A mensagem que ele veio nos trazer, o seu reino que ele veio anunciar, não é um reino baseado em violência, na força e nas armas, mas é um reino baseado no amor, na doação, na misericórdia, no perdão e tantas coisas maravilhosas. Mas enquanto certos setores se decepcionavam com o Messias que via montado no jumentinho, havia sim uma multidão que acolhia aquela mensagem, porque provavelmente também já estava cansada de tanta violência, como nós também nos dias de hoje. Nós sabemos como a violência maltrata, como nós ficamos cansados de ouvir tantas notícias tristes de mortes, de assassinatos, de homicídios e tantas outras coisas mais. Nós precisamos de um ar para respirar diante dessa violência. E assim como o povo respirou aclamando o Messias, nós precisamos também ter essa respiração, esse ar puro, olhando para a mensagem que o Senhor veio nos trazer. Também no Evangelho, nós temos o processo de Jesus Cristo, como nosso Senhor foi levado lá ao tribunal pelo Sinédrio, como nosso Senhor foi levado diante de Pôncio Pilatos. É interessante observar que Pôncio Pilatos estava lá no local, enviado por Roma para abafar toda possibilidade de rebelião contra o Império Romano.
E se sabe de situações que Pôncio Pilatos reagiu na época com muita força e com muita violência. Se ele tinha essa missão de Roma, de fato ele não desejava que qualquer coisa pudesse chegar a Roma, dizendo que as populações daquela região estavam se rebelando contra o poder de César. Mas o que é que nós vemos desse homem? Que era um homem violento, que era um homem que foi enviado para evitar as rebeliões. O que nós escutamos hoje no Evangelho é a sua palavra, mas não encontro nesse homem crime algum. Pôncio Pilatos, apesar de ser uma pessoa violenta contra as rebeliões contra o Império, estava para essa missão de controlar as fugas, as multidões. Ele, diante daquele que era acusado de ser um rebelde, de levantar as massas, ele não viu isso no Cristo. E pelas suas palavras, disse que ele não tinha crime algum para poder ter uma decisão como a morte para a sua vida. Ora, isso que nós temos dentro aqui do processo de Jesus Cristo é muito particular, porque Pôncio Pilatos percebeu que Jesus Cristo era inocente, que nosso Senhor era inocente. As narrativas que nós temos dos Evangelhos é que diversas vezes Pôncio Pilatos tentou livrar a cabeça de nosso Senhor da morte de cruz, mas que o Sinédrio foi empurrando nosso Senhor para a morte. Foi os seus próprios conterrâneos, o seu próprio povo, do seu sangue, que empurrou Cristo para a morte. Mas naquela tentativa, nas tentativas de Pôncio Pilatos tentar tirar o Cristo daquela situação, cada vez mais, como nós estudamos no Evangelho, as massas gritavam, as massas exigiam a morte de Cristo. E Pôncio Pilatos acaba se deixando levar pela gritaria, pelas massas, contra a sua própria percepção que aquele homem era um inocente. Ora, isso que aconteceu com Pôncio Pilatos acontece muitas vezes também na sociedade em que nós vivemos. Nós temos que ter atenção aos inocentes. Nós temos que ter cuidado com as pessoas de fato inocentes. Não podemos deixar que inocentes sejam levados à morte para pagar o crime de quem quer que seja. Não podemos concordar com a morte dos inocentes, dos embriões e dos fetos, como nós temos agora o Conselho Nacional de Medicina querendo que o Senado aprove uma lei que possa ser assassinado uma criança no ventre da mãe de 3 meses, bastando que a mãe tenha essa vontade de matar o seu filho. Ora, nós estranhamos muito porque existe uma certa gritaria dos movimentos feministas dizendo que é por causa do direito da mulher, que a mulher tem o direito para poder decidir sobre a vida ou sobre a morte do embrião que está no seu seio. Mas nós entendemos que isso é uma falsa compreensão de direito, é uma falsa compreensão de liberdade. A nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, mas não só isso. A nossa liberdade não termina só onde começa a liberdade do outro, porque nós mesmos somos limitados na nossa liberdade. Provavelmente nenhuma destas feministas ou desses médicos que mandam e trabalham para assassinar crianças, eles aceitam se matar, porque eles não querem a morte para eles, mas querem a morte para os outros.
E nós podemos sim olhar para essa situação de se matar com o inocente, porque existe um crime bárbaro de assalto, existem crimes bárbaros de violência, mas o maior crime, o maior roubo que nós podemos fazer na vida é roubar o direito de uma pessoa existir. Uma pessoa que não pode existir, que não pode viver, ela perde todas as suas possibilidades de amar, de perdoar, de lutar, de viver os seus sonhos. Então, a morte de inocentes é algo de fato terrível. E quem trabalha a favor disso vive o mesmo mistério do sinédrio. Não é cristão, não. Se tem cristão, se diz cristão, que trabalha pela morte do inocente, na verdade não está sendo seguidor do Cristo, está sendo o sinédrio de hoje, como nós estamos vendo agora, com mais uma força para essa situação, que é o Conselho Nacional da Medicina. E nós vamos vendo que o mistério da morte possui muitas forças, possui muitas entidades, fazem muita gritaria, gritam, e de tanto gritar, acabam conseguindo aquilo que desejam, que é levar os inocentes à morte. Pilatos, ele se deixou vencer, ele se deixou cansar pela gritaria das massas, e por isso mesmo deixou o Cristo nas mãos dos judeus para ele ser assassinado. Ora, nós muitas vezes também acabamos nos cansando de tanto pessoal ficar gritando, pedindo o sangue dos inocentes, pedindo a morte das crianças, pedindo a morte dos cegos dos embriões. A gente também muitas vezes acaba por cansar e deixando isso para lá e lavando as nossas mãos. Mas nós podemos ver uma coisa muito séria dentro dessa Semana Santa. O fato do Cristo ter sido levado para a cruz, para a morte de cruz, mesmo que tenha sido o Estado romano, com o Império Romano, com o Sinédrio, aquilo não deixou de fato de ser um assassinato. O Senado, a Câmara dos Deputados, quem quer que seja, pode aprovar todas as leis com aval de todos os hipócritas da nossa sociedade do mundo inteiro. Mas um aborto nunca vai deixar de ser um assassinato de inocente. E um assassinato de inocente haverá de prestar conta por Deus. Porque quando Pilatos, no Evangelho de São João, está falando com o nosso Senhor, ele pergunta quem é o Cristo. O nosso Senhor diz: maior pecado é quem te entregou nas tuas mãos. Aquele que me entregou nas tuas mãos tem maior pecado. Tem maior pecado, sim, aquele que trabalha para que os inocentes derramem o sangue e possam, dessa forma, não poder experimentar a vida. Nós então estamos diante de uma situação muito triste, porque quando nós olhamos para esse tempo da Páscoa, o Cristo entrando com um jumentinho em Jerusalém, ele está falando também que as respostas que ele deseja para a sociedade, para o mundo, não podem ser baseadas na violência. Às vezes a gente pode pensar que a Semana Santa, que a morte do Senhor, a sua ressurreição, é uma historinha assim para a gente ficar ouvindo, quase como que a história da carochinha, que não é. A história do Cristo, a sua morte e a ressurreição, a Semana Santa, ela nos chama para respostas concretas. O Senhor nosso Deus, através do seu Filho, da sua morte e ressurreição, nos chama para uma vida de conversão, mas não apenas para uma vida de conversão pessoal, porque é muito bonitinho, muito cômodo eu ficar sendo cristão lá dentro do meu quarto, onde ninguém me vê, e ninguém me incomoda, ninguém me atrapalha. Mas outra coisa é eu dar testemunho cristão
no trabalho onde eu estou, na vida por onde eu passo, na política da sociedade, na economia e nos diversos ramos da sociedade, para que essa luz de Deus de fato possa conquistar os corações, possa transformar as vidas e possa de fato ser esse ar puro, esse respiro novo dentro de tanta violência que ainda está. Então, acolhendo o Mestre, o Rei, nessa entrada triunfal em nossa comunidade, nós queremos acolher esse Mestre que vem montado no jumentinho e que Ele nos ensine de fato a sermos também esses mensageiros da paz do mundo em que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa coleta vai ser partilhada com a campanha da fraternidade a nível nacional. Toda generosidade nesse sentido nós agradecemos.
Dá-nos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, inocente Jesus que sofreu pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Unidos como igreja em oração, elevemos a nossa voz ao nosso Deus e invoquemos como nosso Pai. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de verdade, poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de verdade, poder de Deus, que tirais o pecado do mundo.
reinares para sempre, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Saciados pelo vosso sacramento, nós pedimos a Deus, por pela morte do vosso Filho, nos deste esperar que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, avançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos de gentileza para os amigos. Só um instante, sobre as velas. Essas velas são velas do Carmelo. Nós estamos querendo ajudar o Carmelo a ter essas velas. São velas para a gente ser no momento a celebração do Sábado Santo. Quem puder adquirir, a gente agradece. Também queria pedir a gentileza, todo mundo que trouxesse vela para o Sábado Santo, para o momento do canto do exúltante, nós protegêssemos as velas com copo plástico, com alguma coisa, para evitar a cera dos tapetes. Nós colocamos tapetes na igreja e acaba se prejudicando os tapetes se nós colocarmos velas tudo pelado. Também queria indicar um aviso que eu repeti algumas vezes. Nós fizemos o polimento do sacrário. Esse polimento demorou bastante por dificuldades da peça. Desde novembro estava indo para um lado para o outro para fazer o polimento. O sacrário passou por 3 empresas para poder ser polido. Com o polimento, com uma certa dificuldade, houve a danificação da peça. E todas as vezes que se tirar esse sacrário para se polir, vai ter uma dificuldade, um problema. Então, o que eu queria pedir à comunidade é que, infelizmente, nós não tocássemos no sacrário. Para a gente ter a nossa devoção e a nossa adoração santíssima, não precisa se tocar no sacrário. Quanto mais a gente toca, mais necessidade nós temos de uma forma mais rápida de polimento. Isso vai prejudicando a peça, apesar de a gente imaginar que não causa tanto problema. É um patrimônio nosso que a gente tem que ter cuidado,
e eu agradeceria a atenção neste sentido. Também sobre a vigília pascal, queria convidar de forma particular a juventude que pudesse se concentrar lá na Santa Luzia às 7 horas da noite do sábado, para virmos em procissão, já marcando esse tempo desse ano do encontro que nós vamos ter com o Papa e a juventude do Rio de Janeiro. Vamos então receber a bênção final. Após cada oração, vamos responder amém. O Pai de misericórdia, que nos deu um exemplo de amor, a paixão do seu Filho, nos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. O Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido a missão de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Deus todos, uma feliz semana santa.